Você sabia que teríamos uma morte alternativa pro Shane in The Walking Dead? Que um pequeno detalhe dessa morte, dessa situação, faria com que Rick virasse o vilão de The Walking Dead, mas não um vilãozão, mas que ele ficasse traumatizado e possivelmente seguisse algum dos caminhos do Shane, que as pessoas inclusive passassem a ver ele mais como vilão. Sim, nesse vídeo eu vou contar sobre esse ponto que eu nunca contei aqui no canal e que é bem interessante. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou João Victor pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, pra contar uma curiosidade, algo muito interessante pra história, que poderia ter acontecido de fato na série, uma pequena mudançazinha ali na segunda temporada, que poderia mudar muito a percepção sobre o Rick, poderia mudar muito umas questões da história. Vamos explicar tudo, mas antes deixa esse like que é muito importante mesmo, só você descer e clicar, não custa nada, e se inscreva no canal pra você não perder nada e ajudar a gente a chegar a 500 mil inscritos, estamos chegando, valeu demais. Muito bem, né? Nesse vídeo vamos falar do Shane, o até então, no início de tudo, o melhor amigo do Rick em The Walking Dead, no início da história, né? E já jogando a imagem da onde tudo começou, quando eles trabalhavam como xerife, quando eles eram policiais, antes de começar o apocalipse, eles comendo a batatinha ali no carro, tudo tranquilamente, eles eram muito amigos, inclusive. Um ponto interessante é que se os atores, por exemplo, e a AMC topassem de fazer um episódio mostrando mais da relação dos dois, da proximidade, como é que era a vida deles como policiais, só tipo, fora do contexto de The Walking Dead, eu assistiria com toda tranquilidade, eu acharia muito interessante ver mais disso, sabe? Mais da vida do Rick, mais da vida do Shane antes de tudo começar. Só que eu acho muito difícil isso acontecer, e é coisa aleatória. Voltando pro foco do vídeo, vamos lembrar o que foi acontecendo a partir do final da primeira temporada e foi loucura na segunda, né? A partir do final da primeira temporada, Rick e Shane foram discordando com as situações, o Shane queria tomar umas decisões mais abruptas, ele tinha decisões que levavam a ceifar mais vidas, que gerou mais treta ainda na segunda temporada, né? Ele causa a morte ali do Otis, causa a morte do Randall. Decisões que vários espectadores concordam também, mas que de certo modo eram decisões muito desumanas em certas questões, o que torna ele um vilão pra história, né? O primeiro maior vilão de The Walking Dead. Isso fez Rick e Shane, mesmo estando no mesmo grupo, mesmo defendendo a mesma família ali, virarem inimigos, né? Caírem na porrada, brigarem por decisões, outros pontos. E além de tudo, também um fator que somou pra essa situação é o Shane meio que ter um ciúmes da família que ia passar a ser dele, mas que o Rick voltou pra tomar de volta. O Shane ter ciúmes do Rick ter pego a Lori de volta pra ele, o Carl de volta pra ele, porque essa é a esposa e filho dele, né? Fora vários outros pontos. E isso desencadeou um grande ponto ali do final da segunda temporada, que é a morte do Shane. E aí, eu quero que você que tá assistindo preste muita atenção aqui pra você entender a diferença e o que seria mudado aqui que poderia gerar uma mudança ali no Rick. Um detalhe muito pequeno, né? No caso, como acontece na série, é assim, Rick e Shane caem na porrada, depois tem essa situação que o Shane chama o Rick lá para os dois ficarem na floresta sozinhos como uma armadilha para poder matar ele. Então assim, ali ele deixa o Rick vulnerável, o Rick meio desarmado, sem muita chance de fazer muita coisa e surpreende o Rick sacando a pistola, pronto para matar ele. Só que assim, o Rick é esperto, o Rick sabia que em algum momento o Shane poderia ter essa intenção. O Rick é policial também, assim como o Shane era. E aí que o Rick tenta colocar o controle na situação, ele dialoga, estimula o Shane a baixar a arma, tipo, como se eles realmente fossem amigos, não precisasse fazer isso, mas é aí que o Rick toma atitude abrupta, surpresa, né? Quando ele passa toda a confiança pro Shane de que tá tudo bem, ele puxa a faca e crava no peito do Shane, matando ele. Como assim, amigo? O que é isso? Traiu o amigo desse jeito? Na real, nesse momento, o Rick já tinha percebido que era a única solução, que em algum momento o Shane ia acabar matando ele de surpresa se ele não matasse o Shane antes, então foi o único caminho. Só que aí que tá o ponto, tem uma mudança que aconteceria nessa cena, uma situação após essa morte do Shane, que acarretaria um sentido diferente. Tipo, aqui, quando o Shane rende o Rick ali mesmo, era pra intenção de matar ele. Ele tava com a arma, com balas ali e ia atirar no Rick. Só que uma grande curiosidade é que na época, né, uma revelação inclusive do Jon Bernthal, o ator do Shane, né, em entrevistas, na época ele mesmo sugeriu, que ele participou, ajudou nas decisões criativas, né, ele sugeriu à produção de fazer essa cena de forma que o Shane estivesse com uma arma sem balas, o Shane estivesse forçando o Rick a matar ele pra poder provar um ponto. Tipo, caso você não tenha entendido, depois de matar o Shane, Rick iria conferir a pistola do Shane e ver que não tinha bala nenhuma, dando a entender que o Shane não iria matar o Rick, ele só tava causando aquela situação. E assim, você pode pensar por que ele ia causar essa situação de morrer. De acordo com o próprio Jon Bernthal, o Shane queria muito que o Rick fosse igual ele, queria que o Rick pensasse igual ele no apocalipse,
impulsos, essas decisões mais abruptas, se precisar matar uma pessoa mesmo que ela seja do bem, acaba matando, igual ele fez com o Otis e outros, essas decisões pra poder proteger o grupo, mas que são bem mais agressivas. Ele queria que o Rick fosse assim, ou seja, Shane já não tava ligando muito pra vida, ele tava querendo se sacrificar por isso, pra que quando o Rick conferisse a arma dele e visse que não tinha balas, o Rick percebesse que matou alguém desarmado, matou alguém porque foi necessário, mas ainda assim a pessoa não era uma ameaça. Isso ia ferir muito o Rick por dentro, ia fazer ele se sentir muito mal, ia fazer ele se sentir um vilão mesmo por ter feito isso, mas o objetivo do Shane em fazer isso, né, o próprio Jon Bernthal revelou, seria para que o Rick sujasse suas mãos desse jeito mesmo e percebesse que em outras situações ele ia ter que fazer isso. Então o Rick começaria aos poucos se tornar um Shane e assim, quando o resto do grupo percebesse que ele fez isso com o Shane e o Shane sem balas, o resto do grupo ia passar a temer mais o Rick. Até pro público que assiste, né, o Rick ia ficar bem mais antagonista por ter matado alguém que não tinha bala nenhuma na arma do que do jeito que foi, que tinha bala mesmo. Assim, olhando bem por cima, é uma mudança simples, sabe? É uma mudança bem simples, mas que mudaria o sentido, até pros próprios telespectadores. A galera, tipo, até hoje tem muita gente que ainda vê o Rick como o maior vilão de The Walking Dead. A galera ia ver mais ainda, né? Tipo, o ponto de maior vilão de The Walking Dead eu não concordo, minha opinião, né? Eu concordo que o Rick é um dos vilões, mas maior, o nível de maldade de coisas que o Rick já fez não vai chegar perto do que o Negan já fez, do que o pessoal do Terminus fez, do que o pessoal da Alpha fez. Você pode considerar ele um vilão pelas coisas que ele já fez com outros grupos, mas o maior é com certeza um exagero. Tipo, um ponto é que no início do vídeo eu esqueci de revelar o local exato e quando foi que o Jon Bernthal contou isso, né? No caso, foi numa participação em uma convenção chamada Wizard World Comic Con em 2014, que ele contou tudo isso que eu contei aqui nesse vídeo, e além disso foi discutido um pouco do impacto que isso geraria no Rick depois. Aqui, por exemplo, tem uma matéria de um site conhecido lá fora comentando sobre isso e sobre as consequências disso pro Rick, né? Eles mesmos comentam, traduzidinho aqui. Rick já teve que lidar com muitos traumas durante sua gestão em The Walking Dead, mas matar Shane desarmado o teria assombrado. A morte do Shane já era uma parte importante do desenvolvimento do Rick, mas esse detalhe extra teria enviado ele para um caminho mais sombrio, que era exatamente o que o Shane queria. O Shane queria o Rick para esse lado mais sombrio, que era o lado dele. Então ele ia provocar isso mesmo que custasse a vida dele. Eles citam aqui um grande ponto que poderia passar pela cabeça do Rick aqui, ó. Sentir que só poderia machucar as pessoas em vez de salvá-las teria mudado o Rick pra sempre e dado a ele uma personalidade completamente diferente no processo. Seria um Rick diferente mesmo durante a série. Mas eles comentam também na matéria que o final alternativo do Shane não teria funcionado tanto pra história de The Walking Dead. Mas eles comentam que não teria funcionado no quesito de que o Shane nunca foi um vilão simpático, bonitinho, que faz as coisas pensando no lado bom e tudo mais. Ele era um tipo de vilão que pensava pelo bem do próprio grupo, mas com um lado egoísta, com um lado da maldade e da ira mesmo, né? Fazia as coisas mais na ira, na raiva, no momento. Não encaixaria muito na personalidade do Shane criar uma estratégia de morte própria pra ele, tipo, vou me matar, vou fazer o Rick me matar pra que o Rick vire a minha versão, pra que ele vire o real líder. O Shane não era assim, o Shane tinha um pensamento muito mais egoísta que isso. O pensamento dele era, eu preciso virar o real líder e eu tenho que matar o Rick. Por isso que ele queria matar o Rick mesmo. Não caberia muito pra esse Shane da história o pensamento, não, vamos fazer o certo pra que o Rick seja a pessoa certa. Tipo, não, ele não pensava assim. Ele queria mais pra ele queria ele vivo. É o estilo do Shane. E eu concordo com esse ponto que o site coloca e assim, é um ponto que muita gente não sabia. Tem vários pontos assim perdidos em The Walking Dead que poderiam ser mudados, que poderiam acontecer e que mudariam totalmente o direcionamento da história. Esse é um simples, mas que faria aquela camada mais vilão pro Rick mesmo, né? Coloca nos comentários o que você acha sobre esse ponto, coloque se você sabia sobre isso também, né? E se você quer alguma explicação a mais sobre um ponto de The Walking Dead que você não sabe, vez ou outra a galera manda os pontos, né? E eu sempre tento explicar aqui ao máximo. Por exemplo, questões sobre os zumbis, a decomposição dos zumbis, a gente já falou, do combustível, por que o combustível dura, e várias outras coisas. Fica ligado que em breve a gente vai trazer mais atualizações sobre esse universo e o que tá vindo aí, né? De forma mais recente, não só do passado. Então se inscreva no canal pra não perder nada. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação e no mais é isso aí. Um abraço. Fui!